Olá, tudo bem? Nosso texto-chave dessa semana está em Apocalipse 1, verso 3. Lá diz assim: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam, obedecem às coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Com isso em mente, vamos orar? Grande Deus, ajuda-nos ao lermos, ouvirmos e obedecermos. Nos preparemos para a vinda do Senhor que se aproxima. Nos dá sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. O Apocalipse mostra o momento onde Deus vai retribuir o mal que muitas pessoas plantaram. No fundo, essas pessoas estarão colhendo aquilo que elas plantaram. Plantaram a morte, estarão colhendo a morte. A Bíblia diz assim: Acaso tenho eu prazer na morte do perverso, diz o Senhor Deus? Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Converter é adequar a nossa vida à palavra de Deus, não a palavra de Deus à nossa vida. Converter é considerar toda a revelação, não partes da revelação. Converter é ter algo como importante e depois da conversão perceber que aquilo não é importante, e o que é importante é o assim, diz o Senhor. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não quis a morte de ninguém. No Egito, o tema nosso de hoje são as pragas no tempo do fim. Mas apenas para lembrarmos, no Egito, que está lá no livro de Êxodo, houveram 10 pragas. No tempo do fim serão 7 pragas. Das 10 pragas que aconteceram no Egito, apenas 4 repetem no tempo do fim. Então, um quadro apenas comparativo para relembrarmos o que já aconteceu, vai voltar a acontecer. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Hebreus 8 diz que quando Jesus subiu ao céu, ele entrou num tabernáculo, num santuário que foi construído por Deus, não por Moisés e o povo do Egito, e o povo que saiu do Egito. O santuário existe no céu. Mas Apocalipse 15:8 nos diz algo que vai acontecer no santuário muito em breve. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, esse momento que o santuário enche de fumaça é o momento que terminou a graça. Nós chamamos do fechamento da porta da graça. Como que nós sabemos que esse momento chegou? Vai cair aqui nesse planeta a primeira praga. É o sinal do céu à terra de que a porta da graça se fechou. Terminou a oportunidade de perdão. Então, continue injusto fazendo injustiça, porque ele não vai ter mais o Espírito Santo incomodando. Continue injusto fazendo injustiça. Continue o mundo ainda sendo imundo. Agora o justo que vai permanecer com o Espírito para todos sempre, para que se cumpra as palavras de Jesus em João 14, verso 16, o Espírito estará convosco para todo o sempre. Então, como que o justo consegue continuar praticando a justiça, mesmo depois do final da intercessão no santuário? Há de se cumprir as palavras de Jesus, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem? O outro Consolador. 14:26, o Consolador, o Espírito Santo.
A única forma do justo continuar na prática da justiça e o santo continuar a santificar-se é que ele ainda terá nele a ação poderosa do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo será retirado do injusto, do imundo. E aí temos a primeira praga, sinal do céu da terra de que a porta da graça se fechou. A praga é: saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, os portadores da marca da besta e os adoradores da imagem que vão receber essa praga. A marca da besta ela ainda não existe. Ela passa a existir quando houver um decreto obrigando as pessoas a um descanso semanal no dia que não é bíblico, que não é o sábado. Quando chegarmos nesse momento, aqueles que estarão aceitando esse decreto, eles estarão então recebendo a primeira praga. Como foi essa praga no Egito? Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais. Segunda praga, mar em sangue. Derramou segundo a sua taça no mar e se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Terceira praga do Apocalipse, tempo do fim. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. No Egito, essa praga aconteceu. Os egípcios não podiam beber da água do rio. Os magos do Egito fizeram o mesmo. Os egípcios então fizeram o quê? Cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois as águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias. Então, no Egito, não foram todas as águas potáveis que se tornaram em sangue. Com isso em mente, nós imaginamos o futuro. Eles encontraram um outro local para ter água potável. Lá no Egito, isso durou 7 dias. A regra da colheita. Apocalipse 16 diz: Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu o que és e que eras, e o santo, pois julgastes estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Então, essas duas pragas, mar em sangue, água em sangue, nos lembra de que eles perseguiram os oponentes de Deus, mataram muitos que buscavam ser obedientes à palavra de Deus. Agora eles estão colhendo o que plantaram. Quarta praga, sol aquecido. E nesse detalhe dessa praga, nós não temos a menção de que o sol vai aquecer 7 vezes, como a fornalha foi aquecida 7 vezes em Daniel 7. Não há essa menção nessa praga, de que o sol será aquecido 7 vezes, mas ele será aquecido. Quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor. Eles vão se arrepender? Não. O Espírito Santo não está mais atuando, incomodando a eles para deixarem os pecados. Então, qual é a reação deles? Natural. Blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Então, sobre os desobedientes não tem mais a ação do Espírito Santo. Se não tem mais a ação do Espírito Santo, eles seguem o caminho natural, que é um caminho sem arrependimento. Quinta praga. Derramou o quinta sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E o que eles fazem sem o Espírito Santo? Blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Então, o Espírito Santo permanece com os justos, para que eles tenham condição de continuar na prática da justiça. O Espírito Santo permanece com os santos,
para que eles consigam permanecer em santidade. Mas sobre o injusto e o imundo, o Espírito Santo é retirado. E agora eles seguem o caminho natural, que é um caminho sem arrependimento. Como foram as trevas no Egito? Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então, percebe? Não foi em todo o planeta, porém em locais específicos. Sexta praga. Essa é a única praga simbólica do Apocalipse. Porque o Eufrates não é mais um grande divisor de águas, né, como foi no passado. E tudo na praga nos conduz a simbólico. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Vamos explorar um pouquinho mais esses 2 versos. As águas se secarem simbolicamente significa que águas significam povos, multidões. Então, elas se secam. Como que elas se secam? Elas vão perceber que foram enganadas. As pessoas vão perceber que foram enganadas. E elas vão fazer o quê? Um secamento do rio Eufrates, um secamento de Babilônia, um secamento e queda de Babilônia. Então, no passado, o que dava sustentação à Babilônia? O rio Eufrates. Como que Ciro, persa, conseguiu conquistar a Babilônia? Ele desviou o leito do rio, passou pelo leito do rio, desviou as águas do rio, passou pelo leito do rio e Babilônia caiu. Como a Babilônia espiritual vai cair? As pessoas que dão sustentação, elas vão descobrir que foram enganadas. E aí, vi sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Então, o falso profeta é aquela terceira besta do Apocalipse, a besta que sai da terra. Lembra que tem foco em sinais, sedução. Então, essa é uma característica de dons espirituais. Então, aí é identificado como falso profeta. 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. O que João tem em mente quando ele diz rãs? Olha como foi a queda da Babilônia lá no Antigo Testamento. Colocou o seu exército, parte no ponto onde o Eufrates penetra a Babilônia, parte no ponto onde o rio deixa o país, com ordem para invadir a cidade pelo leito do mesmo. Logo que se tornasse vadeável. Com o exército assim distribuído, desviou as águas do rio para o lago pelo canal e comunicação. As águas se escoaram, e o leito do rio facilitou a passagem. Sem perda de tempo, os persas postados nas margens entraram na cidade, com as águas do rio dando apenas nas coxas. No momento em que se deu a invasão, os babilônios estavam realizando um festim. Quando se inteiraram da situação, era tarde demais. Esse momento da invasão está descrito em Daniel, capítulo 5. A escrita na parede, o último dia de vida de Belsazar. Heródoto é um conhecido pai da história, um historiador e geógrafo grego, e ele relata isso em seus livros. Então, uma fonte histórica que mostra como que Babilônia literal caiu. Mas lá diz que semelhantes a espíritos semelhantes a rãs. O que João tem em mente é só lembrarmos lá do Egito. Lá por 3 vezes, os magos de Faraó conseguiram contrafazer as ações de Moisés e Arão. Primeira contrafação. Então Moisés e Arão chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o quê? O mesmo com suas ciências ocultas. Segunda contrafação. Os egípcios não podiam beber da água do rio, os magos do Egito fizeram o quê?
O mesmo, encontraram a outra água e transformaram em sangue. Terceira contrafação. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer o quê? Rãs sobre a terra do Egito. Com isso em mente que até as rãs, os inimigos de Deus, conseguiram fazer uma contrafação e enganar, João escreve que também, lá no fim, os espíritos imundos serão semelhantes a rãs. O engano há de terminar na sexta praga. Por quê? Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, do falso profeta, três espíritos imundos, semelhantes a rãs. Esses três espíritos imundos simbolizam o paganismo, o catolicismo e o protestantismo, que se apostatou da palavra de Deus. Quando chega lá no Egito, olha esse momento. Fizeram assim, Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas, para produzirem piolhos. Porém, não puderam. Deus colocou um ponto final. Até as rãs fizeram engano. A partir de agora, chega. Sexta praga. Até aqui avançou o engano, mas agora chega. Secam-se as águas, as pessoas começam a abandonar as igrejas que os enganaram. Qual é o problema? A graça terminou lá antes da primeira praga cair. Também fazem milagres. A mesma praga, Apocalipse 16:14 diz, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, milagres, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Percebe? Eu e você não podemos nos apegar aos milagres, porque até os demônios fazem milagres. E eles querem levar esses sinais e milagres para o mundo inteiro. Então, não podemos nos apegar em milagres. Devemos nos apegar à palavra do Senhor. A maneira por que Cristo trabalhava era pregar a palavra e aliviar o sofrimento por obras miraculosas de cura. Estou, porém, instruído de que não podemos agora trabalhar dessa maneira, pois Satanás exercerá seu poder pela operação de milagres. Os servos de Deus hoje não poderiam trabalhar mediante milagres, pois as puras obras de cura, pretendendo ser divinas, serão operadas. Percebe? É o mesmo Espírito que atuou na escrita de mensagens escolhidas, atuou na escrita da Bíblia, do livro do Apocalipse. Qual é a ênfase, então? A ênfase hoje é a prevenção. Sétima praga. Então derramou o sexto anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: Feito está. Sobreveram relâmpagos, vozes e trovões, e grande terremoto. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras. Como foi essa praga no Egito? Deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Estas pragas não são universais. Ao contrário, os habitantes da terra seriam inteiramente exterminados. Contudo, serão os mais terríveis flagelos que já foram conhecidos por mortais. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ao termos a oportunidade de conhecer o futuro, com uma visão de longo alcance, visão espiritual, visão bíblica, Deus nos convida a preparo hoje. Como eu me preparo hoje? Sendo fiel ao conhecimento que eu tenho hoje. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com minha destra fiel.
Eu e você precisamos confiar no Senhor, custe o que custar. Isso nos dá segurança, paz. Deus nos fortalece, nos ajuda e nos sustenta. Que esse seja o meu e o seu desejo e decisão, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ajuda-nos a decidirmos conforme o teu Espírito, seguir o livro do Espírito Santo, a Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus. Amém.